Ah, nunca se esqueça, análise do jogo é com o Vitão da Prancheta. Saudações tricolores, meus amigos, sem motivo nenhum para comemorar. Botafogo 2, Fluminense 0, fora o baile. É lógico, nós vamos falar aqui da questão tática, mas a postura do time do Fluminense é inaceitável. Você entrar num clássico com aquela postura depois de uma semana de treinamento é um desrespeito com essas três cores que traduzem a tradição. Imagem de número 1 na tela. Como a gente já tinha falado, né, eu já tinha abordado esse tema em lives e no meu Instagram, aqui no canal do Mazelo, era sabido que o Botafogo ia atacar dessa forma. Uma saída de 3, o Marlon Freitas, um preenchimento bem físico e bem técnico entre as linhas do adversário e 2 pontas bem abertos. O que o Renato Paiva ontem fez com o Renato Portaluppi? Ele abriu o Matheus Martins pela direita, bem aberto, e abriu o Cuiabano, lateral, bem aberto pela esquerda. Alargou a defesa do Fluminense e num 4-4-2, porque ele escalou o Mastriani com o Igor Jesus, percebam na imagem que a linha amarela mostra a amplitude que o Matheus Martins e o Cuiabano deram. Por dentro, mais pela direita, nós tínhamos o Igor Jesus, saindo da área e rotacionando livre. E pela esquerda, o Savarino, que era um falso ponta, que com a bola ele ia para dentro, percorrendo o campo todo para jogar. O Marlon Freitas ganhou liberdade, porque o Cano e o Ganso, muito mal fisicamente, não conseguiam fazer a pressão. A bola chegava rapidamente pro Marlon Freitas. Pela direita, o Canóbio muito mal também. Então o Fluminense teve praticamente menos 3 jogadores jogando contra um time altamente competitivo e físico. E a seta em azul mostra o movimento do Savarino para dentro, para jogar na intermediária, e do Vitinho também. Que como o Matheus Martins prendia ali o René e dava profundidade e amplitude, era o Vitinho que fazia esse mergulho. O Canóbio não acompanhava, ele fez o primeiro gol do Botafogo, ainda teve uma infiltração que ele teve uma chance. Ou seja, tudo isso era sabido, tá? Mas o Renato parece que não foi preparado para isso. Então o Fluminense ficou assistindo um Botafogo dedicado, voluntarioso e bem preparado taticamente para o duelo. Agora nós vamos abordar a imagem de número 2. Quando o Renato tentou arrumar, primeiro que ele não substituiu, ele voltou com o mesmo time. Parece que ele gostou do banho de bola. Parece que ele gostou do Fluminense ter uma finalização aos 43 minutos, uma cabeçada torta do Cano. Parece que ele ficou satisfeito. Custou a mexer. Quando mexeu, mexeu errado. Imagem de número 2, nós vamos perceber o que o Renato fez. O Botafogo, de forma inteligente, entregou a bola. Lógico, estava com 1-0. Viu que o Fluminense não tinha capacidade de criação, né? O Botafogo gosta das transições velozes. O Botafogo entregou a bola. E o Renato Gaúcho fez as seguintes alterações. Para jogar no campo do adversário, ao invés dele colocar um jogador mais agudo pela esquerda, no lugar do Canóbio, 1 contra 1, um jogador de mais técnica, de mais habilidade, ele coloca o Serna, que é jogador de velocidade, que é jogador de profundidade, que gosta de espaço para jogar. E quando sai o Ganso, ele coloca o Lima, que é um jogador limitado no que concerne a capacidade de criar jogadas. Praticamente um terceiro homem de meio campo. E posteriormente, ele ainda colocou o Paulo Baia e o Everaldo. Ou seja, matou qualquer chance do Fluminense de produzir melhor, de conseguir jogar futebol, e ainda entregou para o Botafogo aquilo que ele queria, que era espaço. O Savarino correu e fez o 2-0. Meus amigos, eu tenho falado desde o início da temporada sobre o elenco do Fluminense, e fui muito atacado por isso. Quando as soluções, né, você olha para o banco, a solução é o Lima, a solução é o Serna, a solução é o Everaldo, a solução é o Paulo Baia, fica complicado. O grande problema, a gente já sabe, uma janela fraca e um elenco que quase caiu, não foi reformulado para que tivesse uma elevação técnica que propiciasse ao Fluminense não só ter um time competitivo, mas um elenco que propiciasse ao clube disputar os títulos. Então já passou Diniz, já passou Mano, já passou Renato agora, e a postura desses jogadores continua a mesma. Jogos que vai muito bem, outros jogos que praticamente o time não corre. Tá tudo muito errado no Fluminense. A apresentação desastrosa que entrega ao Botafogo um tabu de 8 jogos, que é vergonhoso para a nossa história, isso não está acontecendo à toa. Então, é lógico, as questões táticas, o Renato ontem nota 0 em tudo. Faltou leitura de jogo, faltou bom senso, demorou a mexer, mexeu errado. E dando a entrevista admitiu que o Fluminense viu o Botafogo passear, jogar. Só que essa postura de ontem, ó, não teve uma pressão alta, não teve um perde-pressiona. Time sonolento, entregue, entrou em campo para passear. Isso o torcedor tricolor não suporta mais. Tem algo de muito errado no Fluminense
que vai além da vergonha desse futebol minúsculo que o Fluminense tentou demonstrar. Saudações tricolores.